Quando a obesidade chega num nível tão extremo a ponto da pessoa ter que recorrer a um procedimento cirúrgico, torna-se necessário que ela realize uma avaliação psicológica. Mas quais são as mudanças que acontecem no corpo e na mente após esse procedimento? Como o indivíduo lida com essa nova postura frente ao mundo? É sobre isso que nós falaremos hoje. O Conselho de Medicina e de Psicologia estipulam que qualquer pessoa em transição para uma mudança permanente em seu corpo, como é o caso da cirurgia bariátrica, deve realizar uma avaliação psicológica. Essa avaliação tem como objetivo avaliar se o paciente está apto para lidar com as mudanças que são ocasionadas por esse tipo de cirurgia. Nesse caso, identifica-se a forma que a pessoa lidou com a comida até o momento atual de sua vida, horários, comportamentos alimentares e como ela lida com seu peso e outros fatores relacionados. A mudança ocasionada pela cirurgia bariátrica envolve todo um empenho e preparo psicológico para lidar consigo mesmo frente às novas situações. Mas quais são essas situações? Na nossa cultura, temos a comida como um fator predominantemente social e não apenas com objetivos nutricionais. Ou seja, é muito comum ser convidado para eventos, para festas de aniversário, reuniões de amigos e eventos da igreja. Todas essas situações envolvem comida. Nesse caso, o indivíduo deve estar psicologicamente preparado para lidar com essas situações sem alguma mudança emocional que lhe cause algum transtorno ou comportamentos disfuncionais que possam levá-lo ao óbito, como, por exemplo, ingerir um alimento restrito para quem já realizou a cirurgia bariátrica. Outro fator interessante é o alerta para indivíduos que usam a comida como válvula de escape, ou como costumamos dizer, pessoas que comem emoções. Isso está muito ligado ao sistema de recompensas do cérebro. O indivíduo, na busca compensatória do alívio de uma emoção negativa, come por ansiedade ou come por tristeza, na tentativa frustrada de atenuar esse sofrimento. Nesse caso, torna-se necessário que o indivíduo modifique o seu relacionamento com a comida, mudando seu comportamento, como, por exemplo, o preparo de pequenas porções de comida para viagens, estar ciente dos tipos de alimento que ele pode consumir, dentre outros fatores. Sendo assim, a avaliação caminha no sentido de identificar se o paciente está apto ou não para realizar essas mudanças, avaliando também a motivação e a sua capacidade de adaptação às mudanças. A mudança deve acontecer de forma global e mais funcional possível, ou seja, no corpo, na mente, no comportamento e nas emoções. Essa avaliação é realizada em várias consultas, incluindo uma entrevista de anamnese com o paciente e uma entrevista com os familiares do paciente. Na entrevista de anamnese, o paciente irá falar sobre toda a sua história de vida, sobre como foi a sua infância, seu histórico de transtornos mentais e como ele lida atualmente com os problemas e situações cotidianas. Ou seja, todas as informações necessárias para que o psicólogo conheça as condições da saúde mental do paciente. A partir daí, partimos para a próxima etapa, que é uma entrevista semelhante realizada com os familiares do paciente. Nesse caso, identifica-se se a família está apta para realizar o suporte necessário que o paciente irá necessitar após a cirurgia. Feito isso, inicia-se o processo de testagem. Inicia-se o processo central, que é a aplicação de uma bateria de testes psicológicos específicos. Essa testagem é uma coleta de dados importante, sendo a parte da avaliação que não pode ser manipulada, ou seja, serão coletados dados genuínos do paciente e sobre a sua personalidade, sobre possíveis transtornos mentais, sua capacidade de adaptação a mudanças, transtornos alimentares e sua relação com a comida.
Nessa etapa, utiliza-se de várias consultas. Na última etapa, fazemos uma entrevista devolutiva. E é nessa entrevista que se entrega o laudo psicológico para o paciente, documento que atesta se ele está apto ou não para realizar a cirurgia. Se o indivíduo é considerado inapto psicologicamente, não significa que ele nunca poderá realizar o procedimento. Nesse caso, identifica-se quais são as demandas psicológicas e comportamentais do paciente e indica-se a psicoterapia para a resolução de tais demandas. A partir de um tempo de psicoterapia, é realizada uma nova avaliação, até que o paciente torne-se apto para realizar o procedimento cirúrgico. Quando observamos essas etapas, chegamos à conclusão que o psicólogo assume 3 posturas frente a essa avaliação. O primeiro é de avaliador, no qual ele coleta dados e avalia a aptidão psicológica do paciente. O segundo é de psicoterapeuta, no qual o psicólogo irá promover saúde mental no paciente, clarificando seu funcionamento subjetivo. No terceiro é como instrutor, no qual ele informa o paciente sobre as informações que serão necessárias, sobre quais são as mudanças corporais, retirando todas as dúvidas do paciente frente ao procedimento. Nós consideramos que o emagrecimento ocasionado pela cirurgia bariátrica ocorre de forma muito ligeira. Nesse caso, envolve todo um processo de ressignificação do corpo. Sendo assim, é preciso ter cuidado. Pacientes vulneráveis a transtornos mentais futuros, nessa exigência de ressignificação do corpo, podem vir a desencadear um transtorno neurótico ou psicótico. Por isso, é importante que o paciente que está passando por esse processo de avaliação seja totalmente sincero no relato de sua história e na realização da testagem. Deve-se considerar que o psicólogo não é um profissional que vai ser um impeditivo para o paciente realizar a cirurgia, mas sim um aliado que está ali para ajudar o paciente e auxiliá-lo na resolução dessas e outras questões, ajudando-o na avaliação da própria vida e tornando-o psicologicamente apto, garantindo então a saúde e bem-estar do paciente em situações futuras, trabalhando na diminuição do sofrimento e oferecendo apoio antes, durante e após todo o procedimento cirúrgico. Muito obrigado. Inscreva-se no canal para mais informações como essa. E se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, curta a página da nossa clínica. Muitas ideias, conhecimento e trabalho para promover saúde mental e divulgar a importância da psicologia para a nossa sociedade. Até a próxima!